Louvor ao professor Pedro Stuck, pelos resultados do JOME 2025 com alunos do projeto Raquete para Todos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Israel Scupenaro requer, nos termos regimentais, após aprovação em plenário, que seja consignado em ata voto de louvor e congratulações ao professor Pedro Stuck, idealizador e responsável pelo projeto Raquete para Todos, desenvolvido nas quadras do Centro de Lazer do Trabalhador, CLT, pelo excelente trabalho social e esportivo que resultou na conquista de 2 medalhas de ouro nos Jogos da Melhor Idade, JOME 2025, com a consequente classificação de seus alunos para a etapa final estadual, a ser realizada de 23 a 28 de outubro. Justificativa. O professor Pedro Stuck é um dos nomes mais respeitados da área esportiva de Valinhos, especialmente nas modalidades tênis e badminton, sendo reconhecido por seu comprometimento, competência e dedicação em projetos de formação e inclusão social através do esporte. Por meio do projeto Raquete para Todos, desenvolvido no CLT e que conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Valinhos, o professor Pedro tem contribuído ativamente para o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças, adolescentes, adultos e idosos, democratizando o acesso ao tênis em Valinhos. Fruto desse trabalho sério e transformador, os alunos do projeto participaram da etapa regional dos Jogos da Melhor Idade, JOME, realizada em São João da Boa Vista, e conquistaram 2 medalhas de ouro em suas respectivas categorias. Maria do Perpétuo Socorro Zoldi, campeã na categoria 70+. Luiz Henrique Francisco, campeão na categoria 60+. Ambos os atletas foram formados e treinados diretamente pelo professor Pedro Stuck no projeto Raquete para Todos, confirmando o impacto positivo e o alto nível técnico do trabalho realizado nas quadras públicas da cidade. Com essas conquistas, os 2 atletas estão classificados para a final estadual do JOME 2025, que ocorrerá entre 23 e 28 de outubro, representando com orgulho a cidade de Valinhos. Este voto de louvor reconhece não apenas os resultados esportivos alcançados, mas principalmente o papel social do professor Pedro Stuck, que, mesmo com estrutura limitada e enfrentando desafios para manter o projeto ativo, continua formando cidadãos e revelando talentos com compromisso e paixão. Diante do exposto, requeiro que este voto de louvor seja registrado nos anais desta Casa Legislativa, com cópias encaminhadas à Secretaria de Esportes, ao professor Pedro Stuck e aos atletas medalhistas, como forma de reconhecimento público ao mérito, à dedicação e à importância de projetos sociais que transformam vidas por meio do esporte. Valinhos, 11 de agosto de 2025, autoria, vereador Israel Scupenaro. Eu quero solicitar ao plenário, eu tenho 3 requerimentos envolvendo o Pedro Stuck. Eu gostaria de fazer a leitura de mais um e fazer a discussão dos 3 para ganhar tempo, pode ser? Então eu peço ao próprio vereador Conta, que já está fazendo, que faça a leitura do 1067, aí eu já faço a discussão dos 3. Requerimento 1067, 2025, voto de louvor e congratulações do professor Pedro Stuck e as atletas Ana Beatriz, Júlia e Sofia pela conquista da medalha de ouro no tênis feminino no 67º Jogos Regionais. Senhor presidente, vereadores, o vereador Israel Scupenaro requer, nos termos regimentais, após a aprovação em plenário, que seja consignado em ata voto de louvor e congratulações ao professor Pedro Stuck e às atletas Ana Beatriz, Júlia e Sofia pela conquista da medalha de ouro no tênis feminino nos 67º Jogos Regionais, realizados em Bragança Paulista, representando com destaque
o município de Valinhos. A equipe feminina de tênis, composta por jovens atletas de 14, 15, 16 e 17 anos, brilhou nos Jogos Regionais 2025, consagrando-se campeã geral da competição e conquistando a medalha de ouro para Valinhos. A conquista é resultado de um trabalho sério, consistente e de alto nível técnico, conduzido pelo professor Pedro Stuck, que também é responsável pelo projeto Raquete para Todos, voltado à inclusão social e à formação esportiva. Importante destacar que, devido às precárias condições da única quadra pública oficial de tênis, localizada no Centro de Lazer do Trabalhador, com buracos, iluminação comprometida por lâmpadas queimadas e necessitando urgentemente de reforma, a equipe teve que se preparar e realizar seus treinos na Academia DS Tênis, localizada no bairro Joapiranga, considerada uma das melhores academias de tênis do Brasil e parceira do projeto Raquete para Todos. Foi graças a essa parceria, viabilizada por iniciativa do professor Pedro Stuck, que os treinos puderam ocorrer em condições adequadas, contribuindo diretamente para o alto desempenho e o excelente resultado alcançado pela equipe. Este reconhecimento se dá não apenas pela expressiva conquista esportiva, mas também pelo exemplo de dedicação, disciplina e inspiração que essas jovens atletas oferecem à comunidade valinhense. A trajetória das atletas, iniciada ainda na infância, marcada pelo apoio familiar e pelo incentivo de projetos sociais como o Raquete para Todos, encontrou no professor Pedro um mentor dedicado, cuja atuação foi essencial para o desenvolvimento técnico e pessoal dessas jovens. Com maturidade, talento e espírito coletivo, essas atletas demonstraram que são verdadeiras embaixadoras do esporte valinhense, superando obstáculos e elevando com excelência o nome da cidade. Além disso, é fundamental reconhecer o papel do professor Pedro Stuck como formador de gerações, promovendo a inclusão social por meio do esporte, mesmo enfrentando limitações de estrutura pública. Diante do exposto, requeiro que este voto de louvor e congratulações seja registrado nos anais dessa Casa Legislativa, com cópias encaminhadas à Secretaria de Esportes, ao professor Pedro Stuck, às atletas e à Academia DS Tênis, como forma de reconhecimento público ao mérito, ao comprometimento e à importância das parcerias e projetos que promovem o esporte e transformam vidas em Valinhos. Valinhos, 11 de agosto de 2025, vereador Israel Scupenaro. Agradeço, vereador Henrique Conto. Peço ao primeiro secretário que ocupe a cadeira do presidente, que eu vou discutir os requerimentos. Senhor presidente, público presente, aqueles que nos acompanham ainda pelas redes sociais, aqui foi lido 2 votos de louvor, mas tem 3 requerimentos. Eu quero fazer um breve comentário, que aqui fala, o primeiro requerimento está relacionado ao JOME, aos Jogos da Melhor Idade, e nós tivemos aí a conquista de medalhas pela Maria do Perpétuo Socorro, na campeã da categoria 70+, e Luiz Henrique Francisco, campeão da categoria 60+, dentro do projeto. O professor Pedro Stuck, eu acompanho ele desde lá do começo do mandato, lá de trás, o trabalho que ele começou a realizar. E essa casa aqui tem acompanhado. É uma casa que reconhece o trabalho do professor, A gente vê ele trabalhando com crianças, vê ele trabalhando com meia-idade e vê ele trabalhando com as pessoas da melhor idade, E isso daí é algo que tem tido uma representatividade no município. Nós vemos que no requerimento da Júlia, ela iniciou, criança ainda, cresceu, trabalhando nessa área e alcançou grandes resultados, nos representando, alguns nos representando aqui em Valinhos,
no Estado, chegando a ter representatividade até internacional, né? Alcançando grande mérito nisso daí. Então, nós olhamos a importância desse projeto, né, que deve ser valorizado. E o requerimento que não foi lido aqui, ainda ele fala da brilhante iniciativa de reconhecimento ao mérito estudantil, reafirmando a importância no esporte como instrumento de transformação social e educacional, onde 28 alunos dos melhores desempenhos, através da Margutina, né, restaurante Margutina, que é um dos patrocinadores do trabalho do Pedro Stuck, foram reconhecidos, né, e eles participaram de um momento aí, né, de reconhecimento. Vários alunos estão com o nome aqui, o Gabriel, Antonella, o Santiago, a Laura, a Luísa, Rafael, a Alice, o Murilo, o Santiago, da Fonseca, né, o Yuri, o Samuel, a Mariana, o Heitor, o Rafael, a Catarina, Maria Luísa, a Luísa Maria, o Aeron, Vinícius, Augusto, Beatriz, Maria Eduarda, Bruna, Nicolas, Miguel Zanelato, Pedro Henrique, Gabriela e Murilo. Esses alunos alcançaram desempenho escolar também, né? Eu estava conversando com o capitão, a capitão ali, sua filha, estava falando do desempenho escolar que melhora da criança por causa do esporte e do apoio do professor Pedro. Agora, até hoje, professor Pedro e vocês que participam do projeto, vocês tiveram bastante dificuldade e o projeto caminha, buscando muito patrocínio, hoje com dificuldade na iluminação, e às vezes quando vai fazer alguma coisa lá, fazem churrasco e fazem tantas coisas aí, buscando patrocínio para atender o aluno, o amor que o professor tem pelas crianças, pelo esporte, né? Com a ajuda de muitos. Mas eu tenho com certeza, eu tenho certeza que estamos no início da administração, essa administração vai ter um olhar diferenciado para toda a área de esporte e também para o Raquete para Todos. Vai ter um olhar diferenciado, estou trabalhando como vereador nisso. Esta casa, né, tenho certeza que estará também trabalhando nesse sentido, e eu tenho convicção que o prefeito Franklin, que foi vereador aqui 2 vezes, foi presidente dessa casa, que reconheceu já o trabalho do senhor também, estará reconhecendo, e é lógico que a gente não consegue fazer tudo num primeiro ano de governo, onde você pega aí, como o próprio vereador Rafa expôs hoje, as dificuldades financeiras que se pega de uma gestão para outra, e o que tem acontecido na gestão, né? Falou-se aqui do médico, né? Nós sabemos o que acontecia também com esse médico, e que a CPI vai mostrar o que acontecia lá com o dinheiro, né, na saúde pública. Mas eu tenho certeza que com uma administração séria, eu sempre falo aqui nessa tribuna, que onde não há corrupção, o dinheiro dá e sobra. Olha que não pode sobrar, vereador Dinho, né? Tem que empenhar tudo, porque o dinheiro é do povo, ele não é público, não. Público é aquele que você coloca num tambor e qualquer um pega. É do povo, é imposto do povo e precisa retornar para o povo. E eu tenho certeza que com um orçamento organizado, equilibrado, para esse ano que vem, muitas outras coisas vão acontecer. Vai haver uma maior valorização, professor Pedro, vocês estão aqui, não só para vocês que eu estou fazendo esses 3 votos aqui, mas em toda a área de esporte, né? Em toda a área do esporte e em outras áreas do município também, como nós já temos visto uma grande mudança de início aqui, né? Então eu quero deixar aqui o meu reconhecimento ao professor, o meu reconhecimento a todos vocês que trabalham que ajudam o professor, aqueles que patrocinam, aqui o restaurante Margotini, que tem acompanhado, né, com o patrocinador, a correria do professor é enorme para conseguir os patrocínios, né? Ele tem se dedicado a conseguir os prêmios, as medalhas, né? Eu estive lá no 24 horas lá, né, de raquete, estava junto lá, eu nunca peguei numa raquete, vereador Dinho, eu cheguei lá e me deu a raquete, falei, inicia aí, né? E agora ele quer que eu vou ser aluno, ela falou que eu fui bem. Ele falou que eu fui bem, vereador João, né? Mas, quem sabe, eu vou estar lá junto com vocês treinando também. Mas conte com esse vereador, conte com a presidência, conte com essa casa e parabéns a todos vocês. E eu devolvo aqui a presidência ao nosso presidente Zóio Scupenaro.